Eu vou usar 2 pacotes, o BioSign e o ROPLS. Para instalá-los, eles fazem parte de um repositório que não é o CRAN, que é aquele que você vem aqui, package, instala, é o Bioconductor. Então, para instalar os pacotes lá do Bioconductor é um pouquinho diferente. Aí já está pronto aqui, ó. Só rodar isso aqui, quem não tem, ele vai instalar. Agora eu quero aplicar PCA num exemplo real de química, tá? De metabolômico. Naquele banco lá de Saccharina lá, lembra? Que é o gênero, tem um gênero masculino e feminino, e eu vou tentar diferenciar os gêneros, meu foco vai ser os gêneros, diferenciar os gêneros pelos metabólitos, né? Pegar o sangue lá, análise de plasma e determinar vários metabólitos para várias pessoas. E aí eu quero ver se eu consigo, será que eu consigo separar masculino e feminino com base no perfil metabólico de cada um? Vamos ver se a gente consegue pela PCA, né? Pelo menos ter essa tendência de separação. Então, o que eu vou fazer? Será que eu preciso. O meu dado já é quantificado. Será que eu preciso aplicar no meu dado quantificado um autoescalonamento, por exemplo? Quem vai justificar isso? Ou seja, dado quantificado, eu não tenho ruído, né? Eu já tenho as concentrações propriamente ditas. Então, eu poderia aplicar autoescalonamento. Eu só vou checar se isso é muito necessário mesmo, rodando o quê? Ó, isso aqui é só para carregar no ambiente do R. Essa é uma função que eu modifiquei aqui, lá no final eu vou mostrar para vocês, que é para você olhar cada PC e ver quantos por cento de cada variável estão contribuindo em cada PC, né? Você tem lá testosterona, a PC2 foi boa para separar. Mas quantos por cento de testosterona tem na PC2? Será que ela é boa mesmo ou não? Então, essa é a ideia, para a gente conseguir visualizar a porcentagem de contribuição de cada variável em cada PC. Aí eu modifiquei isso aqui é só você trocar depois para caminho onde você colocar esse arquivo, tá? Vou disponibilizar esse arquivo, que é o PCA var explicado, que é essa função que eu modifiquei do pacote Chemometrics, que lá ele só dá o acumulado. Lá é assim, você escolhe o 1, ele dá a PC1. Você escolhe 2, ele dá a PC1 mais a 2. Se você quiser ver só a 2, você não consegue. Aí eu modifiquei para vocês poderem ver só a 2, só a 3, só a 4. Vou analisar as variâncias. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer um plot para olhar assim, porque se eu aplicar o autoescalonamento, o que significa? Eu vou tornar a variância o quê? Unitária. A variância é 1. Será que eu preciso, tem variâncias tão diferentes assim, para eu precisar estabilizar essa variância e deixar ela regularizada em 1? Vamos dar uma olhada no gráfico aqui. Então, ó, se eu olhar o gráfico das variâncias, o que eu estou observando? O negócio está meio complicado, porque ó, eu tenho variância, tem uma variável aqui que está 2,25 de variância, e tem um monte de variável que está aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Tem variável que está bem próximo do zero, 0,04, 0,08. Tem muitas variáveis com uma variância muito pequena e algumas variáveis, ó, 0,5, ó, já 0,5 já é 10 vezes maior do que essas, a média dos que estão aqui embaixo. 2,25 é muito maior do que, por exemplo, essa aqui, ó, 0,02. Aquela lá é 100 vezes, mais ou menos 100 vezes maior. Então, uma variância, uma mudança pequena nessa variável aqui engole o comportamento de quase todo mundo aqui. Compreenderam? Então, o que eu preciso fazer para ser justo? Deixar todo mundo com a mesma variância, para eu ter um padrão para monitorar, certo? Como é que eu faço isso? Eu vou autoescalonar. Se eu pegar aqui, ó, autoescalonar os meus dados e mandar plotar, o que eu vou observar aqui, ó? Olha o gráfico agora do dado autoescalonado. Olha as variâncias. Ué, funcionou como deveria. Todas as variáveis agora têm variância igual a quanto? 1. Variância unitária. Eu estou sendo justo, usando o mesmo peso para todo mundo. Senão, eu vou enviesar a minha análise. Ah, essa variável contribui mais. Não, ela contribui mais porque ela tem a variância gigante, a outra tem a variância 0,00. Por quê? Porque a escala de quantificação foi muito pequena, então o erro foi menor. Aí eu quantifiquei um valor maior, o erro foi maior, então esse maior acaba engolindo todo mundo, tá certo? Então, por isso, eu decidi utilizar esse padrão aqui, autoescalonando os meus dados. Vou fazer uma análise inicial para ver se eu consigo ter uma visão melhor. Eu vou plotar várias PCs ao mesmo tempo. De que dado? Olha lá, ó.
Quando eu chamo PRComp é quem? É o SVD. Vou usar SVD aqui e tenho lá na escala, né, alguns autores vão falar que o SVD numericamente é mais preciso, tá? Quando você tem muitas variáveis. Quando tem 3, 4, 5 pode não fazer tanta diferença. Quando tem muitas, aí ele numericamente é mais, tem uma preferência maior por ele. Então estou usando aqui, ó, SVD, a minha matriz de dados, de quem? Aquele dados primeiro separado por CG e depois quantificado por massa de alta resolução. Então, o escalonamento aqui, ó, tá true, eu vou autoescalonar os meus dados. E aí, quando eu rodei, eu vou compor esse conjunto de PCs aqui. Se a gente olhar, o negócio tá meio feio, né? Como é que eu vou separar esses dados de massas aí em alguma coisa mais, digamos assim, aproveitável, assim? Vou olhar a PC1 com 2, porque a PC1 com 2, vou começar por elas, porque elas têm, tem uma porcentagem maior aí, né? Por natureza, né? Como a variância maior vai para PC1 e a segunda maior para PC2, eu tenho mais ou menos 25% dos meus dados, da variância dos meus dados, nessas duas componentes. E aí eu vou fazer um plot 2D, é a mesma rotina de código basicamente, só que é um plot só da 1 com 2, ao invés daquele monte. Vamos dar uma olhada aqui se a coisa tá boa. Não, tá um estrago, né? Como é que você separa aí, o verdinho é feminino, né? Azul masculino. Como é que eu separo masculino e feminino com isso daí? Então, tem muita fé ali para o cara olhar e falar que separa alguma coisa. Acho que separou um pouquinho, mas quase nada, né? Acho que só deslocou mais. Mas ele continua bem misturado. Como é que você olha que fala que tem um padrão de masculino e feminino? Tá meio difícil. Aqui é um 3D, tá? Esse 3D tentando aí ver alguma coisa, alguma separação, porque elas estão muito emaranhadas, né. Mesmo se eu colocar a PC3 aqui, não consigo ter um padrão muito claro. Algumas azuis se destacam, as verdes também, mas percebo que ainda está bem difícil, né. O que eu vou fazer? Eu vou fazer seleção de variáveis. É o que se chama de assinatura molecular. Tem esse pacote que é o Biosign, por isso que ele estava lá no começo. O que ele faz? Porque no fundo, quando a gente faz metaboloma, o que a gente quer? A gente faz análise multivariada, mas o que te interessa mesmo, que a cereja do bolo é a Uni, porque é você pegar uma, 2, 3, 4, identificar algumas variáveis que são a assinatura molecular daquele comportamento. No meu caso, eu quero saber qual é a assinatura molecular do gênero masculino e feminino. Eu posso, no artigo, colocar na conclusão, ela falou: agora, se monitorar esses metabólitos, você consegue discriminar gênero masculino e feminino, por exemplo, ou índice de massa corpórea. Esse pacote ele é bem interessante, ele é recente, né, o artigo que explica ele é de 2016, e ele faz uma seleção, né, de variáveis, de features aí, através de 3 modelos. Ele usa PLSDA, Random Forest e SVM. O que ele faz? Ele vai pegar todas esses, acho que são 109 metabólicos, vai fazer aí eu estou jogando aqui, ó, quero que você analise os meus metabólicos, né, autoescalonado aqui, e com base em quem? No gênero. Eu vou fazer essa seleção de variáveis para quê? Para tentar identificar, falar assim, quem são as variáveis que contribuíram mais para esses modelos. Eu vou olhar o quanto que eles acertaram primeiro. Ó, PLSTA, Random Forest, SVM. Quando eu uso só as variáveis S, quem são as S? São a verde escuro aqui, que é essa de sign, tá? De assinatura molecular. Quando eu uso só S, olha lá, ó, eu tenho uma acurácia, né? Quanto que eu consegui acertar de masculino e feminino. PLSDA, 88%, 89%, mais ou menos. Random Forest, 85%. E o SVM foi o que ficou melhor, tá vendo? Esses modelos estão até acertando bem, tá vendo? O SVM, 92% de acerto lá para diferenciar se é masculino ou feminino. E aí, o que eu tenho aqui? Aqui é quando eu uso as variáveis A, né, que ele classificou como A, que são as S são as excelentes, é a assinatura perfeita. A A é boa, aí tem o resto, que é o full. Ainda no full ele conseguiu um resultado razoável. Pela PCA eu não consigo visualizar muita diferença, né? Mas ainda que eu use todas as variáveis,
na PLSDA, Random Forest e o SVM, eu consegui uma acurácia de pelo menos aí 85%, né, então tá bem razoável. Bom, só que o que que eu vou fazer? Eu sei que aumentou, principalmente aqui, ó, aumentou bem essa acurácia, eu tenho um valor mais alto, né, arredondando aqui, quando eu estou usando quem? Quando eu estou usando, ó, para o SVM, todas elas foram assinatura molecular, todas essas variáveis aqui. Aí eu tenho assim, se eu fosse usar um PLSTA, ele tá te indicando, falou: "Ó, não seria muito bom você usar, por exemplo, a xantosina, que não vai te ajudar muito. Ela tá com uma pontuação lá no vermelhinho, no E. Então quanto mais verdinho aqui, melhor". O que que eu vou fazer? Eu usei esse pacote para ele testar nos 3 modelos e me informar quais são as variáveis que ele achou mais interessantes para esse tipo de problema de classificação. Eu vou pegar todas essas variáveis aqui, todas, no SVM ele classificou todas, eu vou pegar todas elas, ó, elas estão aqui embaixo, nessa rotina, eu chamei de varcel. O que que eu vou avaliar? Aqui seria a análise do conjunto de PCs, de novo, só que agora com o meu dado, tá, aqui ó, o X, mas não todas as colunas, só as variáveis selecionadas, tá certo? Se eu olhar tudo, ele não me ajuda muito não, né, aqui ele parece que nem teve muita coisa, porque quando eu olho o 1 com 2, assim, mais de perto, é por causa da escala. Mais de perto é que eu percebo. Uma coisa já dá para notar, né. Tá vendo que ele mudou bem, ó. Antes tinha quanto? Quando eu juntava PC1 com PC2, dava mais ou menos quanto? 25% da variância. Junta PC1 com 2 agora, dá quanto? Dá mais de 50. Então, eu tenho aí 50, mais de 55% da variância agora em PC1 e PC2. Então, só com o procedimento de selecionar quais são as variáveis mais importantes, o que que eu fiz? Eu mais que dobrei a variância explicada pelas duas componentes. Então, eu percebo, muitas vezes a gente tem a ânsia assim, fala, não, eu vou quantificar o máximo que eu puder, mas às vezes aquilo ali vai contra você. Não que você não tem que quantificar, você quantifica, mas você tem que saber que muitas vezes você vai precisar selecionar quais daquelas quantificadas são interessantes para resolver o problema que você quer. Porque nesse caso, quando eu selecionei essas 8 variáveis, tá, através dessa feature select, tem várias formas de selecionar variáveis, isso é uma área inclusive, feature selection. Por quê? Porque vocês lembram como estava o gráfico antes. Eu vou chamá-lo aqui para não deixá-los esquecer. Ele está aqui, PC1 com 2. Agora, eu vou olhar o que que aconteceu quando eu selecionei algumas features. Se mudou alguma coisa. Se eu for pegar em PC2, por exemplo, eu tenho agora, nunca eu ia imaginar que esse gráfico, com essa separação, poderia se tornar isso daqui, numa PC, né, que é uma análise mais simples, não é restrita. Olha lá, eu consegui, se eu pegar em PC2, se eu falar assim, quem está para baixo de PC2, quem está para cima de PC2, se eu fizer essa conta, eu tenho 100 amostras de gênero masculino e 83 de feminino. Se eu contar quem está com score negativo em PC2, fala assim, eu quero que você olhe assim, quem está em negativo em PC2, ó. Quem é negativo em PC2 são as azuis, né? Tem mais azuis, que é o masculino. Quantas do gênero masculino ele identificou aqui, ó? 91 amostras. De quantas? De 100. Então, qual é o percentual? 91% eu consegui separar usando o PC2 agora. Né? Ele separou em PC1 e aí completou ali com a PC2. A separação principal está em PC2, certo? E agora, o feminino, quantas estão acima? 72 amostras estão acima de com PC2 positivo, né? Acima de zero. Quantas amostras de gênero feminino eu tinha? 83. Então, 72 de 83, eu encontrei quantos por cento eu consegui separar nessa PC do gênero feminino? 86%. Isso é um espetáculo em relação ao que eu tinha aqui, ó. Como é que eu separo para o PC1? Olha quem está acima de PC1, acima de zero. Está misturado. Abaixo de zero também está misturado. Em PC2, se eu olhar aqui acima de zero, abaixo, está tudo misturado. Agora, quando eu olho aqui, eu percebo que tem a separação principalmente
na vertical. E aí, contando, eu vejo que eu consegui, em PC2, separar bem os meus dados. O que que isso significa? Eu vou bater o martelo aqui? Não. Mas, se eu quiser usar um outro modelo, que não seja nem aqueles lá, se eu quiser usar uma RDA, por exemplo, esse é um por isso que eu vou usar PCA, porque ela vai me mostrar de onde eu começo. Fala assim: "Bom, é melhor eu começar não com o conjunto inteiro, só com essas 8, porque a minha chance de conseguir encontrar um modelo que descreva bem o meu comportamento é muito maior usando só essas 8, esses 8 metabólicos, do que se eu usar todo o meu conjunto, porque todo o meu conjunto, a tendência é me dar isso, porque a PCA tem uma característica importante que a gente não destacou até aqui, ela preserva a distância natural que existe entre as amostras, quando eu faço a decomposição. Então, a tendência é eu encontrar um padrão desse, muito difícil de separar. Agora, se eu tenho isso aqui, opa, espera aí, agora eu tenho um padrão de separação natural entre as amostras bem mais razoável quando eu olho para essas variáveis. Então, ter variável demais, muitas vezes é um problema, mas não é que você vai descartar, você não sabe, eu não sabia, o pesquisador não sabia quando ele quantificou isso aqui, quem era importante, ele descobriu depois. Justamente aí que vê a análise de dados, tá certo? Compreenderam? Então aqui é um plot 3D, tá? Vou deixar essa rotina aqui depois pra vocês darem uma olhada, mas a ideia é a mesma, né, porque aqui você consegue visualizar agora a uma separação melhor, tá vendo, ó? Olhando em 3 dimensões, entre 2 grandes grupos, feminino e masculino. Essa aqui é uma rotina para um biplot. O que que é o biplot? É visualizar junto tanto as variáveis quanto as amostras. Então, assim, eu estou olhando assim, quem está separando mais são os vetores, esses são os loadings, aqueles que a gente calculou lá que são os autovetores, aqui é plotando os autovetores. Quem é que está ajudando a separar bem aqui? O ácido anísico e um que a gente até esperava, testosterona. Está ajudando a separar gênero masculino de feminino. Faz sentido bioquímico. E aí, só para finalizar, a gente fechar aqui, quando você está avaliando as componentes, o que, que a gente tem aqui? Ó? A gente tem esse gráfico, eu consigo visualizar a porcentagem explicada por cada uma das componentes. Então, olha aqui, a 1, 2, 3, eu tornei ele como um mod plot, para ele ficar interativo. Essa validação cruzada, o que, que ele vai fazer? Essa função aqui, desse pacote Chemometrics, vai separar, vai pegar suas amostras, vai separar um conjunto de treino e teste. Dá para fazer treino e teste PC? Dá. Em PCA dá para fazer treino e teste igual em método supervisionado. Mas você não vai saber quem é masculino e feminino, porque você não tem o vetor na PCA disso. Mas você vai testar o quê? Vai testar o seguinte, ele vai construir vai treinar um modelo com o conjunto de treino. E depois ele vai pegar aquelas que ele deixou de fora, que é o teste, aqui ele vai usar cross validation, então ele vai deixar um conjunto de fora e vai calcular os scores com base no modelo que foi treinado, tá? Naqueles loads que ele treinou com o banco de treino. E depois ele calcula o erro, quanto que esses scores estão representando meus dados de teste, quanto que faltou para representar corretamente. Então, basicamente, nesse cross validation, ele vai fazendo esse conjunto de treino e teste e ele calcula o erro. E aqui ele serve para quê? Para você olhar aqui e determinar uma visão mais estatística, que aí você tem a validação cruzada, quantas componentes você vai usar, por exemplo, para pegar esse modelo e colocar lá na SPLS, por exemplo. Então, o que, que eu faço? Falar, aqui deu um salto muito grande. Falou, opa, tá vendo que aqui no final, ó, aqui ele já fica mais comportado. Então, nesse aqui, ele tá meio uniforme, mas se eu for olhar aqui, da primeira para a segunda componente mudou bastante, deu uma aumentada boa na variância explicada, tá? Aqui é acumulada, tá? Então, da segunda para a terceira, melhorou também, saltou bem, mas tá vendo que da terceira em diante, o step é praticamente o mesmo, ó, essa altura do salto. Então, assim, uma contribuição maior, eu poderia trabalhar com 3 PCs aqui, ficaria razoável. Quando eu vou para 4, eu já encontro valores aqui. Isso aqui é o que, que ele encontra de variância explicada, porque ele vai trocando, né? Ele vai sorteando essas amostras. Uma hora ele usa algumas para treino, outra hora ele usa outras. E aí, para cada hora dessa, ele calcula a variância explicada, para você ver se está um valor mais comportado. Se ele está se espalhando demais, né, é comum nas primeiras isso, mas ele estabiliza, depois quando ele volta,
já é um sinal que ele está encontrando valores de variância explicada que estão fugindo de um padrão de uma distribuição, dentro do box plot ali, que seria próximo de um outlier. Então, poderia usar 3 componentes aqui. Então essa é uma forma mais estatística de você determinar quantas componentes você usaria numa PC, para avaliar uma PC ou uma PLS, né, mais para frente a gente vai ver isso. E por fim, o que que eu tenho aqui, ó, a variância explicada por cada variável na PC1. Lembra que a gente viu que quem está separando bem masculino e feminino? PC2, certo? Se eu olhar na PC1, ó, eu tenho que colocar o gráfico todo aqui por causa da escala, senão ele não mostra. Ele nem mostrou que é testosterona. É por causa da minha resolução. Mas a testosterona é esse segundo aqui, tá? Quando vocês plotarem, vocês vão ver. Se eu jogar aqui, ó, é o anísico, depois testosterona. Aqui eu tenho PC1. Eu vou olhar, aqui é PC1 com PC2, é essa função padrão aqui, tá certo? Aí ele coloca o acumulado para mim. Eu modifiquei e criei essa aqui, ó, PCA var explicada by PC, por PC. Então aqui é só o que tem em PC1 e vamos dar uma olhada só no que tem em PC2, ó. Eu quero só componente 2. Plota para mim só a 2, tá? Ou seja, quem é que está pesando mais? Porque na 2 eu sei que tem a separação melhor, né? Quem está pesando mais para separar masculino e feminino? Olha lá, ó. Na 2 você tem quase 60%, né, do ácido anísico e aproximadamente 40% de quem? Da testosterona, que são as 2 variáveis, 2 das que estão mais contribuindo para separar o gênero masculino do feminino. Então, quando eu olho isso aqui, eu consigo ter uma visão até para discutir num artigo, falar assim: "Ah, foi PC2, mas quem está em PC2?". Aí você vai olhar os loadings, você vê as posições lá, mas aqui é mais do que olhar só o gráfico de load. Você está vendo a porcentagem, a contribuição de cada. Uma coisa é falar assim: "Ah, eu tenho essas aqui que estão em PC2", mas olha a diferença. Olha essa Gluval aqui, ela não está chegando nem a 10% de contribuição para ser responsável. Então, se falasse qual é a assinatura molecular, fala, bom, quem tem um caráter mais forte aí? Essas 4. E geralmente, quanto mais restrito for, né, melhor é você conseguir condensar para conseguir discutir. Não, aqui, ó, principalmente testosterona e ácido anísico. Aí você vai lá na literatura e fala: "Espera aí, o ácido anísico, o que que tem a ver com homem e mulher? Macho, masculino e feminino", né, no caso o do gênero que a gente está classificando. Então, gênero masculino, gênero feminino, o que que tem de diferença? Pronto, então você tem um direcionamento melhor. Então essa função eu modifiquei para facilitar um pouco a vida de vocês quando vocês forem aplicar isso aí.